Então, dando continuidade à aula de embriologia, né? A parte de fecundação ou fertilização, né? No último vídeo, então, eu terminei falando sobre o sistema reprodutor feminino. Então, esse sistema reprodutor, as partes mais importantes para a reprodução é a parte da vagina, útero, ovários. E eu expliquei, então, a composição básica desse sistema de maneira bem superficial, né? Porque vocês terão isso depois em fisiologia, em anatomia, né? Falei então que o sistema reprodutor feminino ele funciona na base do ciclo. Então, periodicamente, o endométrio, que é a camada mais interna do sistema reprodutor feminino, ele sofre uma proliferação. E se não receber, então, o óvulo fecundado, esse endométrio descama, que é a menstruação. Então, esse ciclo, ele é, em geral, de 28 dias, pode variar de mulher para mulher. Então, cada mulher terá um ciclo específico, 28, 29, 30. E isso sem contar o uso do anticoncepcional, tá? Porque o anticoncepcional, a função dele é bloquear o ciclo, né? Então, a pessoa não ovula. Consequentemente, não tem tudo isso aí que nós estamos observando num ciclo menstrual. E eu terminei o slide explicando então sobre a ovulação, né? Só para repetir, nós temos que a fecundação, que é o encontro então do óvulo com o espermatozoide, acontece na tuba uterina. Ela pode acontecer em outros lugares, que aí foi a última coisa que eu falei, né? Que é a gravidez ectópica, né? Fora da cavidade uterina. É uma gravidez extremamente perigosa, né? Bom, então, dando prosseguimento, nós vamos falar agora sobre sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino, ele é composto de várias estruturas, bem mais do que o sistema reprodutor feminino, né? E nós temos aqui uma principal característica desse sistema reprodutor é que o órgão, de fato, que vai produzir, então, a célula sexual, que são os espermatozoides, é o testículo. Então, o testículo ele tem a mesma função do ovário. A mesma no seguinte aspecto, né? De produzir a célula reprodutiva, né? No caso, o ovário produz o óvulo e o testículo produz o espermatozoide. Só que, como principal característica e diferença entre os dois sistemas, nós temos que o ovário ele é um órgão interno. Ele está dentro da cavidade abdominal. E o testículo é um órgão externo. Então, aí nós temos já uma grande diferença entre o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. E é necessário que o testículo fique fora da cavidade abdominal por conta da temperatura. Então, essa característica aqui é por conta da temperatura. Alguns estudos aí relatam que a temperatura do testículo ela chega a ser até mesmo 1 grau menor do que a temperatura abdominal. Então, 1 grau Celsius, tá errado, né? Não tem esse tracinho aí não. Deixa eu repetir. Então, a temperatura no testículo, ela é menor que 1 grau da temperatura abdominal. E esse 1 grau pode parecer pouco, mas é fundamental para a produção dos espermatozoides. Se não tiver essa diferença de temperatura, 1 grau Celsius, o espermatozoide não consegue desenvolver. Consequentemente, então, vamos supor que o homem tem o testículo dentro da cavidade abdominal. Pode acontecer, ele pode nascer e o testículo não descer. Esse testículo desce depois que a criança nasce. Se o testículo não descer, isso é uma das causas de infertilidade. Porque o testículo presente dentro da cavidade abdominal, a temperatura vai ser muito alta. Então, acaba que não consegue produzir espermatozoides. Existem alguns estudos que relatam, inclusive,
que, por exemplo, se o homem tiver a roupa íntima, né, a cueca, muito apertada, e usar essa roupa íntima com muita frequência, né, apertada, essa roupa íntima, então, vai apertar o testículo, aproximar aqui da cavidade abdominal e vai elevar a temperatura do testículo. E esse homem pode ficar temporariamente infértil, né? Essa temperatura excessiva do testículo próximo da cavidade abdominal é prejudicial. E o testículo tem outra diferença, né? Ele é um órgão que se adapta à temperatura. Então, quando está muito frio, temperatura baixa, quando está muito frio, esse testículo se contrai, né? E quando está muito calor, o testículo se dilata. Então, ele altera o seu diâmetro, o seu tamanho, e também a distância do testículo com relação ao órgão, né? Pode ficar mais perto do abdômen ou mais afastado do abdômen, dependendo da temperatura. Bom, além do testículo, que é o principal órgão aí, né? Ele vai produzir, então, o espermatozoide e vai transportar esse espermatozoide, então, durante o ato sexual apenas. Ele vai, então, ser estimulado e o testículo vai, então, produzir o esperma, que será eliminado através do pênis. Esse pênis, então, ele tem que entrar na cavidade vaginal, haver a penetração vaginal, para então haver a ejaculação e, de fato, né, o espermatozoide encontrar com o óvulo lá no sistema reprodutor feminino. O esperma que é liberado, ele é resultado de substâncias produzidas pelo testículo e de substâncias produzidas pela próstata e pela vesícula seminal. Só que o que é importante para reprodução é basicamente o que é produzido no testículo. A vesícula seminal e a próstata também são muito importantes, são muito. Só que o mais importante aí é o testículo. Bom, quando a criança nasce, a criança do sexo feminino, ela já apresenta o pênis e o testículo, só que não estão completamente desenvolvidos. O desenvolvimento completo do sistema reprodutor masculino acontece no início da puberdade. Então, no início da puberdade, vai haver a liberação de hormônios, e esses hormônios vão estimular o sistema reprodutor masculino a liberar outro hormônio. Então, o sistema reprodutor masculino vai liberar o hormônio testosterona. Muitas pessoas usam aí de maneira errada, né? Como esteroide, né? Então, a testosterona, ele é o hormônio produzido pelo testículo. E esse hormônio ele é responsável pelas características sexuais secundárias. Características sexuais secundárias. O que é isso? A testosterona vai ser responsável, por exemplo, pelo crescimento de pelos na face, vai ser responsável pelo engrossamento da voz, pelo aumento de tecido muscular, entre outros aspectos, né? Quem produz, então, é o testículo. Bom, o homem, então, produzirá lá no testículo os espermatozoides, sendo que uma das diferenças também bem nítidas do sistema reprodutor masculino para com o sistema reprodutor feminino é que uma única ejaculação, então durante o relacionamento, a relação sexual, o homem vai ejacular e essa ejaculação libera mais ou menos 500 milhões de espermatozoides. Então, a mulher produz aí durante a vida 400 óvulos. O homem libera por ejaculação aproximadamente 500 milhões de espermatozoides. Desses 500 milhões, o que de fato vai chegar lá no útero e vai ter chance de fecundar o óvulo
é apenas 20 milhões. Por quê? Porque o sistema reprodutor feminino é um lugar inóspito, um lugar desagradável para o espermatozoide. Então, contém muitas substâncias e muitas células que acabam matando esses espermatozoides. Então, o homem produz 500 milhões, ejacula 500 milhões, mas que de fato vai chegar lá e fecundar a célula serão apenas 20 milhões, né? Então, se o homem produzir um esperma com poucos espermatozoides, vamos supor que o homem produz apenas, 100 milhões de espermatozoides. Desses 100 milhões, ele não vai conseguir chegar à quantidade necessária lá no óvulo, porque muitos vão morrer no percurso do sistema reprodutor feminino. Bom, esse sistema reprodutor masculino, então, ele junto com o sistema reprodutor feminino, nós teremos, então, a relação sexual, né? A relação sexual, de fato, no caso do sistema reprodutor, é a penetração do pênis no canal vaginal. Então, o pênis não chega lá no útero, tá? Algumas pessoas, quando a mulher tá grávida, acha que vai cutucar o feto, né? Não, não chega próximo do útero, tá? O pênis chega aí, não chega até o final da vagina. Então, isso faz com que, por conta do atrito físico que vai haver no pênis, a liberação, então, do esperma. O esperma contém aí muitas substâncias produzidas, como eu falei, pelo testículo, pela próstata e pela vesícula seminal. E essas substâncias irão propiciar que alguns dos espermatozoides liberados aqui no canal vaginal, eles vão percorrer todo o útero e vão chegar lá na tuba uterina, né? Só que acontece a ovulação em uma das tubas uterinas. Então vamos supor, chegou um pouco de espermatozoide nessa tuba e o outro pouco chegou nessa outra tuba, que eu estou desenhando de verde. Se o óvulo foi liberado apenas por esse ovário aqui, no caso da imagem, o ovário esquerdo, apenas esses espermatozoides aqui terão condição, então, de fecundar o óvulo. Esses outros aqui, eles vão morrer. Esses outros que foram para a tuba errada, né, vão morrer. Só que isso não acontece muito, tá? Porque o óvulo produz substâncias que atraem o espermatozoide. Então, se a ovulação foi no óvulo esquerdo, esses espermatozoides têm a probabilidade maior de ir para o ovário esquerdo, por conta da substância que é produzida pelo óvulo. Só que em termos de reprodução, né, da mulher engravidar, essa relação sexual, ela só vai levar a uma futura gravidez se ela acontecer durante o período fértil. Então, durante o período fértil, que eu mostrei na imagem anterior, vou voltar lá, é que pode haver, então, a concepção de um novo ser vivo. Por exemplo, a pessoa menstruou hoje, aí faz a relação sexual hoje. Existe uma probabilidade de engravidar? Na biologia, né, a gente nunca pode afirmar que nunca ou que sempre, né? Então, sim, existe a probabilidade. Só que a probabilidade da pessoa engravidar no período que ela está menstruada é extremamente baixa. Ela tem que ser uma pessoa extremamente fértil. Uma pessoa onde o útero dela realmente é um útero propício para haver essa fecundação. Então, voltando lá no slide, esse slide aqui, então o período fértil aqui engloba o que está de verde. É o período, então, onde pode haver a ovulação. Então, o período fértil, ele vai coincidir com o período de ovulação. A mulher ovulou, ela pode, então, quando tiver a relação sexual, esse óvulo ser fecundado e, então, gerar um novo ser vivo. Então, a relação sexual, para ser uma relação reprodutiva, tem que acontecer no período fértil. O que acontece é que durante esse período fértil, a mulher pode ser mais sensível também. Então, se a mulher não gostar da relação sexual, que pode acontecer, porque a relação sexual não é prazerosa para todo mundo,
e ela quiser ter filho, ela vai ter que sofrer aí durante esse período fértil para fazer a relação sexual e, de fato, né, conseguir ter a maior probabilidade de engravidar. Bom, sendo que esse espermatozoide que o pênis vai liberar lá no canal vaginal, que eu vou aqui de novo ilustrar, esse espermatozoide vai ter então que subir todo o útero, subir as tubas uterinas, né, até de fato encontrar lá com o ovário. Esse espermatozoide, ele sobe, ele nada numa velocidade média de 2 a 3 milímetros por minuto. Pode parecer pequeno, né, ou lento, mas é uma coisa extremamente rápida para uma célula como o espermatozoide. Bom, sendo que o espermatozoide, ele vai completar todo esse trajeto aí do começo do útero até lá as tubas uterinas, ele é feito em pouco mais de 1 hora. Então é algo realmente extremamente rápido. Bom, e como eu falei, os espermatozoides, eles são atraídos para a tuba uterina, onde houve a ovulação. Porque esse óvulo, então, vai liberar substâncias químicas, como se fosse tipo um perfume que te atrai, entendeu? E aqueles espermatozoides conseguirem chegar lá, apenas um único espermatozoide vai de fato fecundar. Todos os outros milhões de espermatozoides, então, como eu disse anteriormente, o homem vai ejacular 500 milhões, mas que vai chegar até lá a tuba uterina serão apenas 20 milhões. Vamos supor que de fato chegue 20 milhões na tuba uterina. Desses 20 milhões, apenas um único espermatozoide é abreviado assim, tá? Apenas um único espermatozoide é que vai fecundar o óvulo e que vai dar origem, então, a um novo ser vivo. Todos os outros milhares de espermatozoides vão morrer. Serão degradados e absorvidos pelo corpo da mulher. Bom, uma das coisas que é importante que aconteça durante o processo que o espermatozoide vai estar no corpo da mulher é o que nós chamamos de capacitação espermática. Então, esse espermatozoide liberado na ejaculação é esse aqui, ó. Esse espermatozoide, ele não está pronto para conseguir perfurar um óvulo. É necessário, então, ele passar por todo o trato reprodutor feminino. Então, tá aqui, Female Tract. E durante esse sistema reprodutor feminino, nós teremos aí algumas substâncias, tanto produzidas lá na próstata, na vesícula seminal e no próprio sistema reprodutor feminino, essas substâncias vão capacitando o espermatozoide. Então, ao migrar pelas secreções femininas presentes no útero, na vagina e nas tubas uterinas, como, por exemplo, o muco cervical e o fluido folicular, ao desprendimento, então, de uma cobertura superficial de glicoproteínas. Então, estão vendo isso aqui de verde? Isso aqui são glicoproteínas. Lá da primeira parte da biologia, o glicocálice, né? E é necessário que o espermatozoide perca essas glicoproteínas e torne, então, um espermatozoide capacitado para perfurar o óvulo, para fecundar o óvulo. Então, há um desprendimento dessa cobertura superficial de glicoproteínas, tornando esse espermatozoide capacitado, né? E isso ocorre, então, durante a subida, durante essa 1 hora aí, que o espermatozoide percorre o sistema reprodutor feminino. Isso faz com que o espermatozoide, ele produza uma região específica, que é a região do acrossomo. Tá vendo isso aqui? O acrossomo, eu vou mudar a cor do giz aqui. O acrossomo é essa cabecinha amarela aqui. Então, durante a capacitação,
não vai dar para escrever aqui, deixa eu voltar. Durante a capacitação, há a formação do acrossomo. Então, o acrossomo, ele é formado, diria assim, né, a partir do processo de capacitação. Então, ele prepara esse espermatozoide para ter um processo chamado de reação acrossômica, que é um processo fundamental na fecundação. Então, esse acrossomo, ele é completado a sua formação durante o processo de capacitação. Além disso, durante essa capacitação espermática, é possível que as mudanças que ocorram aumentem a atividade respiratória do próprio espermatozoide e, consequentemente, aumentem a sua velocidade, a sua mobilidade, tornando esse espermatozoide mais veloz e capaz de perfurar o óvulo, né? Bom, para que tudo isso? Para, de fato, acontecer o processo de fertilização, que aqui no caso nós estamos usando como sinônimo de fecundação, tá? Então, a fertilização é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Para isso, nós temos 5 eventos necessários. O primeiro evento necessário é o reconhecimento do óvulo pelo espermatozoide. Depois, o bloqueio à polispermia, a ativação do óvulo, a fusão do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide e, por último, um rearranjo citoplasmático. Então, eu vou detalhar agora as 5 fases do processo de fertilização. Começando com a primeira fase, reconhecimento mútuo do óvulo e do espermatozoide. Então, esse espermatozoide será atraído pelo óvulo por meio de substâncias químicas, que eu inclusive disse na aula anterior, voltando lá, para não ficar na dúvida. Então, por exemplo, a substância química que o óvulo produz, chamada de fertilizina. Então, isso atrai o espermatozoide para a tuba uterina, onde houve a ovulação. Então, essa primeira etapa da fertilização acontece a passagem dos espermatozoides, ou melhor falando, do espermatozoide, porque é apenas um único espermatozoide, que vai passar pela corona radiata. O que é isso, professora? Corona radiata. Eu vou explicar isso aqui, ó. Então, o óvulo, ele não é uma única célula. Ele é uma célula revestida por outras células. Então, o óvulo, de fato, eu vou vou contornar de roxo. O óvulo é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Então, esse aqui é o óvulo. Tudo que está ao redor, agora eu vou ficar de vermelho, desculpa, de preto. Então, essa camada mais escura, laranja, essa camada verde, essa camada laranja é a membrana plasmática. Essa camada de verde e essas célulazinhas todas aqui, ó, pequenininhas, elas são estruturas que estão revestindo o óvulo. Aí nós temos aí algumas estruturas que é importante saber o nome. Então, por exemplo, a estrutura mais externa que vai proteger o óvulo é chamada aqui de corona radiata. Então, a corona radiata são essas células aqui, ó. Todas essas células azuis claras aí compõem a corona radiata. Então, o espermatozoide vai ter que furar essa camada. Ele vai se movimentando e afastando a célula até conseguir entrar na segunda estrutura, que nós chamamos de zona pelúcida. A zona pelúcida é essa camada de verde claro aí, ó. Essa camada que reveste todo o óvulo. E uma vez que, então, o espermatozoide consiga perfurar a zona pelúcida, é apenas um espermatozoide que vai conseguir perfurar essa camada, aí ele vai e consegue perfurar a membrana plasmática do zigoto, que é essa camada laranja. Então, essa camada laranja é a membrana plasmática do óvulo. Perfurando a membrana plasmática, ele consegue chegar.
Então, tá vendo? O óvulo é algo realmente, tipo, muito importante, né? Para isso, ele tem aí algumas proteções, né? Primeira proteção é essa corona radiata aí. E quando, então, há esse reconhecimento mútuo, a primeira coisa que o espermatozoide vai fazer é passar pela corona radiata. É conseguir, então, afastar as células aí e conseguir chegar na zona pelúcida. Para isso, o espermatozoide, para conseguir atravessar a corona radiata, ele vai liberar algumas enzimas. As enzimas que o espermatozoide vai liberar, elas estão presentes na região do acrossomo, que foi feito lá na capacitação espermática, né? Então, a região do acrossoma, ele vai liberar enzimas, e essas enzimas, então, vão conseguir perfurar a camada da corona radiata. Então, vai haver essa perfuração, e de fato, aí nós vamos ter uma região chamada de cone de fertilização. É onde vai ter a junção do espermatozoide com o óvulo. Uma das enzimas produzidas pelo espermatozoide é chamada de hialuronidase. Hialuronidase. Então, essa é uma das enzimas produzidas, então, pelo espermatozoide, que fica na região do acrossomo, que o espermatozoide vai liberar para conseguir perfurar a corona radiata. Então, essa enzima hialuronidase é extremamente importante para haver a perfuração da corona radiata. Bom, uma vez então que haja essa perfuração, nós vamos ter que o espermatozoide vai chegar na zona pelúcida. Para ficar melhor a explicação, eu vou usar um vídeo agora para ilustrar como que ocorre isso aí. Ups, passei dois slides. Então vamos lá. Então, como que é o transporte do gameta e a fertilização? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, aí vocês clicam nele e também vocês conseguem ver o vídeo, né? Então, nós temos aí o sistema reprodutor feminino, a vagina, o útero, as tubas uterinas ou trompas de falópio, né? Que terminam com as fímbrias, que são essas regiões aí parecendo meio que dedos, né? Essa região aqui. E nós temos, então, aí o óvulo, né? Ou folículo ovariano. Então, vai liberar o óvulo, sendo que esse óvulo ele é liberado com algumas células, né? Que são as células que compõem a corona radiata, né? Então, é esse ovócito aí, o oócito. Vai lá, então, para as tubas uterinas, ele foi sugado pelas fímbrias. Aí, lá na tuba uterina, então, esse ovócito, eu vou parar a imagem aqui. Aí ele vai ter, então, todas as estruturas que eu mencionei para vocês. Isso aqui de roxo, essas células aqui, é a corona radiata. E essa camada aqui é a zona pelúcida. Então, o espermatozoide, você consegue desenhar, mais ou menos. Ele vai vir aqui na zona da corona radiata, vai ficar se movimentando, vai liberar enzimas da zona do acrossomo. Essas enzimas vão conseguir, então, afastar as células da corona radiata e o espermatozoide consegue chegar na zona pelúcida. Isso aí é a primeira fase, então, do processo de fertilização. Então, dando prosseguimento ao vídeo. Lembrando que esse ovócito, então, ele está com a meiose 2 interrompida, ele está na fase específica da metáfase 2, né? E essa metáfase 2 ela só vai dar prosseguimento quando houver, de fato, a fertilização. Então, como que é o transporte do gameta masculino, né? Pelo sistema reprodutor feminino. Então, ele vai ser liberado,
Ele precisa passar por todo o sistema reprodutor feminino para ser, então, capacitado, como eu expliquei anteriormente. Aí ele vai, chega, então, na corona radiata. Chega lá a milhares. Só que apenas um único espermatozoide, isso repito, um único espermatozoide vai conseguir liberar substâncias na reação acrossômica, que é a liberação dessas enzimas presentes no acrossomo, que é enzimas, por exemplo, que eu falei, né? A hialuronidase. Perfurou a corona radiata. Vai chegar agora na zona pelúcida. E vai furar, então, a camada da zona pelúcida. Deixa eu ver. Agora a outra parte aí eu vou explicar mais pra frente. Beleza, então isso aí corresponde até a parte que eu expliquei. Bom, continuando. Então esse vídeo é interessante depois vocês darem uma olhada com calma, né? Apesar de estar em inglês, ele é fácil de entender. O segundo processo que vai ocorrer, o processo de fertilização, é o que nós chamamos de bloqueio à polispermia. Esse bloqueio à polispermia é importante nós enfatizarmos porque muitos alunos, eles chegam então na universidade com um conceito errado. Eles acham que os gêmeos, por exemplo, é quando um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides. Não acontece isso. Então, por que não acontece isso? Porque nós temos, durante a fertilização, a segunda etapa, que é o bloqueio à polispermia. Então, quando o primeiro espermatozoide, que é essa imagem aqui, que está sendo evoluída no decorrer que eu estou ilustrando. Então, esse espermatozoide sofre, então, reação acrossômica, libera enzimas que conseguem chegar até a zona pelúcida. Sendo que esse bloqueio à polispermia é quando o primeiro espermatozoide consegue perfurar a zona pelúcida. E isso vai fazer com que ocorra uma reação nos gândulos corticais. Esses gândulos corticais vão liberar substâncias. Esses pontinhos aqui, estão vendo? Essas substâncias, uma delas é o cálcio. E esse cálcio torna essa região da zona pelúcida uma zona impermeável a outros espermatozoides. Torna a zona pelúcida muito dura. E nenhum outro espermatozoide consegue perfurar. Então, esse bloqueio à polispermia é uma reação química que acontece no citoplasma do ovócito secundário, né, que foi liberado lá, que leva à liberação de cálcio pelos grânulos corticais, esses grânulos que estão aqui. E isso leva, então, a um enrijecimento da zona pelúcida, como eu ilustrei. E isso impossibilita que outro espermatozoide entre dentro do óvulo. Então, esse bloqueio à polispermia é porque o óvulo ele é viável apenas para um único espermatozoide por vez. Bom, se por algum motivo, né, porque biologia sempre tem aí as exceções, se por algum motivo acontecer de esse óvulo ter sido fecundado por 2 espermatozoides simultaneamente, esse embrião não será viável. Esse embrião será abortado. Professor, então quando tem aborto espontâneo, é isso aí? Nem sempre. Pode ser que o útero é um lugar inóspito, com pouco endométrio. Então, uma das situações, a mais rara possível, de aborto, é quando o embrião foi fecundado por 2 espermatozoides. Isso não é viável biologicamente e esse embrião é abortado por volta da 5ª semana. Então, ele chega a se desenvolver, só que é uma célula aberrante. Por que é uma célula aberrante, professora? Porque nós não somos organismos diploides, nós possuímos pares de cromossomos. Se nós tivermos aqui 2 espermatozoides, um N, deixa eu desenhar, um N espermatozoide, mais outro N, vou desenhar de outra cor, outro espermatozoide. Então, esses 2 N's aqui,
eles vêm de 2 espermatozoides diferentes. Eles vão agora fecundar um óvulo. Isso originaria um ser 3N. Isso não é viável para o organismo animal. Então, esse ser 3N, ele vai ser degradado pelo próprio organismo. O próprio organismo reconhece como algo estranho e destrói esse embrião. Então, nós temos esse bloqueio à polispermia. Grande parte das vezes realmente acontece de apenas um espermatozoide fecundar um único óvulo, por conta dessa reação que acontece na zona pelúcida. E quando esse bloqueio falha, origina um ser, então, aberrante, que ele é degradado por volta da 5ª semana de gestação. Para ilustrar melhor, vamos voltar aqui no vídeo, que no final dele, ele mostra esse bloqueio à polispermia. Então, vou voltar um pouquinho a imagem. Aqui. Então, repara que o espermatozoide passou pela corona radiata, chegou aqui na zona pelúcida, liberou algumas enzimas, vai então entrar na zona pelúcida. Então, isso aqui de cinza, que ele está perfurando, é a zona pelúcida. É um nome estranho mesmo, tá? E aqui nós temos já o óvulo. Ou melhor falando, vou mudar aqui. O termo correto é ovócito. Então, é um ovócito que está com a meiose 2 interrompida, né? E esse ovócito possui aqui próximo da membrana plasmática essas bolinhas brancas, amarelas aí, que são grânulos corticais. E virou um M, né? Grânulos corticais. Desculpa a escrita aí, porque é meio difícil escrever aqui. Esses grânulos corticais, então, observa que quando o espermatozoide ele perfurar a membrana plasmática do ovócito, que é esse aqui azul, esses grânulos corticais vão liberar uma substância. Repara aí agora a imagem. Perfurou a membrana plasmática, então, se ligar à membrana plasmática do ovócito, isso vai, então, estimular os grânulos corticais a produzir, então, uma substância, a tornar a zona pelúcida enrijecida. Aí, então, há essa reação. Oh, peraí, desculpem a imagem. Então, há um bloqueio à polispermia. Deixa eu voltar, porque houve um probleminha na imagem aí, né? Então, aqui. Essa é a imagem que eu quero que vocês observem. Repara que os grânulos liberaram alguma substância aí, né? Essa substância é o cálcio. E esse cálcio, então, vai ser liberado na zona pelúcida, tornando ela uma região extremamente enrijecida, impossibilitando que outro espermatozoide entre dentro do ovócito. Ok. Bom, continuando. Então, após o bloqueio à polispermia, a terceira fase da fertilização é a ativação do óvulo. O que é essa ativação do óvulo? Nós temos que lembrar o que eu já disse aqui algumas vezes. Esse óvulo, ele está com a meiose 2 interrompida, especificamente na fase da metáfase 2. Então, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, ele vai reativar essa meiose. Para terminar, então, a meiose, passar da metáfase 2 para anáfase, telófase, então, completar toda a meiose. E isso acontece a partir do momento que o espermatozoide penetra, então, dentro do óvulo. Então, essa penetração permite essa divisão meiótica. E isso nós chamamos de ativação do óvulo. Voltando lá naquela imagem. Vou voltar um pouquinho dela aqui. Para nós observarmos o que é isso, né?
Então, aqui, o espermatozoide entrou dentro da célula, aí é chamado de pronúcleo. Por que pronúcleo? Porque ele não tem a quantidade de DNA necessária para a célula sofrer mitose, né? Ele tem a metade do DNA. Aí esse pronúcleo, ele gera então um estímulo para a célula que está aqui na metáfase 2. Então esse processo aqui, a célula está em metáfase 2. Aí a presença agora do espermatozoide vai levar um estímulo para terminar essa metáfase 2, consequentemente todo o processo de meiose. Aí vai produzir o zigoto e o ovócito. Aí a metáfase está incompleta, né? Aí acontece então a anáfase, a separação das cromátides irmãs. Metade vai para uma célula que é chamado de corpúsculo polar, o segundo corpúsculo polar, que você vai eliminar. Aí agora a gente tem dois pronúcleos, o feminino e o masculino. Então a ativação do óvulo, que é a terceira fase que eu expliquei agora, então ela é isso. Qual que é a palavra certa, hein? A entrada do espermatozoide permite, então, o término, né? A continuação da meiose 2, gerando, então, o segundo corpúsculo polar e gerando o pronúcleo feminino. Aí acontece a quarta fase, que de fato é a fusão dos núcleos do óvulo e do espermatozoide, chamado então pronúcleo masculino e pronúcleo feminino, né? Isso porque esse pronúcleo aqui, esse azul, é que ele está identificando como o DNA do ovócito. Ele tem 23 cromossomos, ou chamado só de N, né? E o verde é os cromossomos presentes no espermatozoide. Também tem 23 cromossomos, N. Aí vai juntar os dois e vai dar aqui essa região, que é então a fusão dos dois pronúcleos. Aí nós vamos ter 23 mais 23, 46. 23 pares. 2N. Então, essa fusão acontece aí na quarta fase da fertilização. Voltando lá na imagem, né? Naquele videozinho. Então, houve aí a formação do pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Os dois vão, então, se fundir. Aí, repara que agora a gente tem aí a metáfase meiótica. Então, eles vão se fundir, originando células 2N, 56 cromossomos. Então, nós temos aqui metade que veio do óvulo, esse que está identificado de azul, e metade que veio do espermatozoide, esse que ele identificou como verde. Os cromossomos, então, se juntaram, a célula agora vai multiplicar o seu DNA e vai entrar em mitose. Sendo que a primeira célula que produz aí como resultado dessa junção é chamado de zigoto. Então, a primeira célula, resultado da fusão dos núcleos, é chamado de zigoto. Continuando o videozinho aí. Então, essa é o zigoto, né? É a primeira célula que o animal, que o ser vivo vai, então, o animal, né? Vai produzir. Essa célula vai entrar em sucessivas divisões mitóticas, que nós vamos explicar na próxima aula, que é o período de fato da formação do embrião. Bom, conhecimento importante aí, ó. Então, o espermatozoide vai lá, perfura a corona radiata, que é essa primeira fase, né? Então, ele reconheceu o óvulo, perfurou a corona radiata. Essa é a primeira fase. Reconhecimento do óvulo pelo espermatozoide. Segunda fase, o espermatozoide, ele perfura a zona pelúcida, e isso gera, então, a liberação de grânulos que bloqueiam a entrada de outros espermatozoides, né? Então, aqui é o bloqueio à polispermia. Fase 2. Esse bloqueio à polispermia, então, ele é seguido da ativação do núcleo, que não está aqui desenhado, tá? A ativação do núcleo é
a complementação da meiose 2 do espermatozoide, do óvulo, falei errado, né? A complementação da meiose 2 do óvulo, que não está aqui desenhado. Depois, a fusão dos núcleos, que é isso que está mostrando aqui, ó, a junção dos dois pronúcleos, essa é a fase 4, fusão do núcleo do espermatozoide. E para terminar, então, nós temos agora a quinta fase da fertilização. Depois eu volto nesse videozinho aí. Que é chamado de rearranjo do citoplasma. Então, após a fecundação, existe um rearranjo do citoplasma que irá estabelecer um novo eixo de simetria. O que é isso? Novo eixo de simetria. Então, olha aqui nessa imagem. Deixa eu colocar amarelo. Não, amarelo não dá certo. Então, essa aqui, que eu estou desenhando aqui de roxo, esse aqui é o zigoto. Agora, esse zigoto ele vai sofrer um rearranjo do citoplasma. Ele vai produzir duas células. Só que duas células com tamanho menor. Tá vendo? Então, esse aí é um rearranjo do citoplasma. Essas duas células vão se dividir e produzir 4 células. Por que rearranjo? Porque o tamanho do citoplasma dessas 4 células é menor que o tamanho dessas duas células. O tamanho do citoplasma de cada uma das células é menor do que o zigoto. Então, há essa diferença, né? Um novo eixo de simetria. Por quê? A simetria nessa célula é aqui. Agora, a simetria nessas duas células passou a ser aqui. A simetria nessas 4 células, temos 2 eixos, esse e esse. Então, há essa mudança na simetria, né? Um processo nós vamos chamar de clivagem do zigoto. Bom, com isso, então, nós teremos a formação do zigoto, blastômeros, mole, etc. Esse processo todo aqui é o processo de clivagem, depois o processo de neurulação, que eu vou explicar na próxima semana. Então, enfatizando o que eu falei no comecinho da aula, né? Eu vou deixar o arquivo todo em PowerPoint completo, só que eu vou terminar a explicação dele toda na próxima semana. Bom, para terminar esse vídeo, vai ficar um pouquinho extenso, né? Eu gostaria de mostrar esse próximo vídeo aqui, que também é um vídeo bem ilustrativo. Aí nós terminamos essa aula de fertilização. Então é o seguinte, eu vou deixar esse material, como eu falei, né, para vocês. Aí eu peço depois que vocês cliquem nesse slide para vocês verem o vídeo que eu estou falando. Porque eu vou colocar só um pedaço dele. É um vídeo de 5 minutos e 42 segundos, é um vídeo curto. Só que o que eu quero que vocês vejam para esse conteúdo aqui agora, para encurtar um pouco a aula, né? É apenas o que eu vou passar agora, tá? Então, acesse o vídeo depois para ver completo. Então, essas células aí estão representando a corona radiata. Então, é um conjunto de células que estão protegendo o o óvulo, desculpa pelo erro aí. Então, esse conjunto de células aqui, ó, todinhas, são as células que estão protegendo o óvulo, que vai dar origem, então, a um novo ser vivo. O espermatozoide, então, vai, então, se movimentar e ele é muito menor, né? Pelo próprio movimento da cauda, ele consegue perfurar a corona radiata e chega até a zona pelúcida. Aí ele vai, então, liberar enzimas para perfurar essa zona pelúcida. Perfurando, então, a zona pelúcida, ele consegue entrar e entra só um pedaço, não entra tudo. Aí esse espermatozoide, então, ele vai se fundir com o óvulo. E nisso aí vai ter bloqueio a polispermia, né? A liberação de cálcio pelos glândulos corticais. Agora o espermatozoide, então, vai entrar para dentro do óvulo. Aí, impedindo que outros espermatozoides se liguem a ele. É o bloqueio a polispermia. Além de impedir que outro espermatozoide se ligue, ele empurra os outros para fora, né?
Então, a zona pelúcida endurece, foi o que eu falei, né? Por conta da liberação de cálcio dos grânulos corticais. Beleza. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aí para vocês, no próprio arquivo do PowerPoint que eu vou disponibilizar, né? Aí eu peço que vocês deem uma olhada para entender melhor o conteúdo de embriologia. Como eu disse anteriormente, esse conteúdo de embriologia ele gera muita dúvida, né? É um conteúdo muito interessante, mas acaba que a aula ficou um pouco extensa, né? As duas aulas ficaram extensas. No mais aí que vocês possam aproveitar. E eu vou colocar o conteúdo que vocês têm que responder na descrição no Classroom, tá? Para valer presença. Fiquem todos com Deus. Boa semana, bons estudos. Qualquer dúvida, pergunte no Classroom. Ou nós nos encontramos também pessoalmente via Zoom, tá? Beijos, tchau, tchau e até mais.